Lucas 4, verso 14. Diz assim: Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos os elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era de costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou um lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fixos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Muito obrigado, Senhor, por estarmos diante da sua palavra. Obrigado por essa graça e essa oportunidade, Senhor. Que o Espírito de Deus possa fazer com que a semente que será lançada germine em nossos corações, Senhor, para que nós possamos dar frutos, para que nós possamos viver para a sua glória. Pois foi para isso que fomos criados, para isso o Senhor nos chamaste, Senhor, para a sua glória, para o seu louvor. Somente a sua palavra pode transformar mente, corações, vidas, Senhor. Senhor, nós te pedimos, haja poderosamente no meio do seu Espírito que está aqui nesse lugar, Deus, sobre cada coração, sobre cada família, sobre cada um de nós. É o que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, como eu disse, a mensagem que nós vamos ouvir hoje está relacionada um pouco, seguida ali, consequentemente, do texto que nós aprendemos semana passada. Então, semana passada, nós vimos Jesus sendo tentado pelo diabo no deserto, como ele lidou com as tentações, como ele venceu o diabo, né? Você vê que no final ali do verso 13, o diabo deixou, depois de ser vencido por Jesus, e o texto nos mostra que Jesus ele volta para a Galiléia, ele volta debaixo do poder do Espírito. Não sei se é levado, arrebatado para a Galiléia, não sei se é debaixo do Espírito no sentido de poder, cheio do Espírito, mas ele foi para a Galiléia no poder do Espírito. E aí, chegando ali na Galiléia, ele começou a visitar sinagogas. Alguém não sabe o que é sinagoga? Eu vou explicar para você. Sinagoga é um lugar assim que os judeus se reuniam para cultuar, como a gente está fazendo aqui. Então, no Antigo Testamento, sinagogas era um lugar assim, uma estrutura assim, onde os judeus se reuniam para cultuar a Deus, para aprender da lei de Deus, para aprender da lei de Moisés, para aprender sobre os profetas. Então, era um lugar assim como nós estamos hoje. Essa era uma sinagoga. E Jesus, indo para Nazaré, você vai ver no texto, cidade da Galiléia, que ficava na Galiléia, e a cidade onde ele foi criado, Nazaré, lembra Jesus de Nazaré? Lembra disso? É a cidade que Jesus foi criado, é a cidade que Jesus e sua família estabeleceu por um tempo. E chegando em Nazaré, o que ele faz? Entra na sinagoga. Então, irmão, o que a gente já aprende de começo aqui? Você vê que Jesus era um homem que frequentava cultos públicos, era um homem que frequentava reunião. Então o nosso próprio Senhor Jesus nos ensina a importância de cultuarmos, amém, irmãos? De estarmos reunidos com os nossos irmãos, que naquela época eles se reuniam para cultuar a Deus. E Jesus, nós vamos ver Jesus em diversas passagens da Bíblia, e o apóstolo Paulo entrando em sinagogas para pregar o evangelho aos judeus. Então Jesus era um frequentador de reunião. Então fica a dica para a igreja: se nós queremos imitar Jesus, que imitemos em tudo, meu irmão, frequentando as reuniões, cultuando os nossos irmãos, adorando a Deus em comunidade, amém? Imitar em tudo. E qual que era a liturgia do culto da sinagoga? A liturgia era, eles começavam invocando a bênção de Deus,
Em seguida, eles liam Deuteronômio 6, verso 4 até o 9. E em seguida, eles faziam orações e leituras prescritas dos textos da lei dos profetas. E como de costume, eles tinham um sermão curto. Então, no finalzinho ali, antes de encerrar, eles tinham a sua liturgia de culto. Um sermão curto. Quem pregava provavelmente era alguém, uma liderança, ou algum rabino visitante que ia até aquela sinagoga. E é neste momento que Jesus pede para ler as Escrituras. Nós vamos nós vamos para o texto. E a passagem que ele lê estava registrada no livro de Isaías. Nós vimos no texto esse aqui. Foi dado o livro em Isaías. Ele abre nessa passagem, que na nossa Bíblia está no capítulo 61, verso 1 ao 2, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. E aí nós vemos o texto. Depois ele fala isso, depois ele lê essa passagem de Isaías, ele devolve o livro ao assistente daquela sinagoga, e aí ele espera ali todo mundo olhar para ele e diz assim: hoje se cumpre o que eu acabei de ler. Ou seja, o que Jesus está falando? Que ele é o cumprimento daquela profecia. E todos os judeus que estavam ali sabiam que essa profecia era direcionada ao Messias. Todos sabiam disso. Então, quando Jesus abre e lê aquele texto, ele faz uma declaração assim, ó, diante da igreja. Então, quando ele vinha aqui na frente, ele abriu o livro, ele sentou no cantinho ali, no lugar de rabino, e toda a igreja olhando para ele, falando: peraí, que loucura é essa que ele abriu? E aí Jesus levanta e diz: hoje se cumpre o que eu acabei de ler para vocês. Ou seja, eu sou o cumprimento dessa profecia. Jesus estava dizendo para aquela sinagoga, para aqueles irmãos judeus reunidos para adorar a Deus: eu sou o Messias. Eu sou esse que Isaías está falando, aquele que viria para resgatar o seu povo, não da forma que os judeus esperavam. Como é que os judeus esperavam o Messias? Um reino poderoso, o Messias que viria e seria grandioso no reino econômico, iria dominar a economia, iria dominar a política, iria desescravizar os judeus das mãos dos romanos, porque os judeus sofriam naquela época nas mãos dos romanos. Então eles esperavam esse Messias poderoso, esse Messias grandioso, que viria para libertar o seu povo que estava oprimido. Mas não foi isso que aconteceu. Eles esperavam algo grandioso, poderoso. E como não aconteceu da forma que eles esperavam, peraí, esse é o Messias? Esse ao qual ele diz que é, que o Espírito de Deus está sobre ele? Peraí, esse não é o meu Messias. O meu Messias não nasceu em Nazaré. O meu Messias não é filho do José. O meu Messias não é filho da Maria. Não, esse não pode ser o nosso Messias. Ele não pode dizer que essa profecia se refere a ele, porque ele não é. Por isso o texto vai dizer que muitos judeus não creram nele. Na verdade, os judeus não creram nele. Por quê? O texto que Jesus usa para aquela comunidade, o texto que ele abre em Isaías e se intitula dizendo: eu sou o cumprimento, não está relacionado a um reino grandioso, um reino economicamente, politicamente grandioso. Não, o que Jesus está fazendo para aquela sinagoga, dizendo para aquela sinagoga é: olha, o que eu estou dizendo para vocês, o que eu sou, eu estou falando de uma forma espiritual e física. É o que eu vou me tornar ainda. É o que vai acontecer a partir de hoje. Porque a profecia se cumpre hoje. Eu sou o cumprimento da profecia. Como vocês estão entendendo? Ou seja, Jesus veio para trazer boas novas, cumprir o seu propósito. Qual que era o propósito de Jesus, igreja? Salvar os pecadores, libertar os aflitos, curar os que estavam enfermos. É isso que Jesus está falando. Não é o reino agora, porque ele vai vir com um reino glorioso, poderoso, ele vai vir. Ele vai estabelecer o seu reino grandioso sobre a terra. Mas naqueles dias não era sobre esse reino. Jesus está falando de uma forma espiritual.
Jesus está falando assim: olha, antes do meu reino glorioso e poderoso descer sobre a terra, que ele vai descer na sua segunda vinda, precisava primeiro com que aquelas pessoas fossem salvas, libertas, curadas, os oprimidos deixassem de ser oprimidos, os doentes deixavam as suas doenças, fossem curados, pessoas salvas. Então, irmãos, o que Jesus estava dizendo para eles era: eu fui enviado para salvar aqueles que são esquecidos. Eu fui enviado para salvar aqueles judeus que vocês oprimem. Porque os judeus, irmãos, deixa eu falar algo, foram escolhidos por Deus para testemunhar sobre Deus, sobre as nações. Deus escolheu o povo judeu. Deus separou o povo para quê? Para testemunhar sobre Deus em todas as nações. Só que o judeu se encheu de soberba. Nós somos o povo escolhido de Deus, nós somos o povo separado de Deus, nossa salvação é exclusiva, nós somos salvos, as outras nações elas vão sofrer, porque Deus nos escolheu. Deus não queria isso. Deus quer salvar o mundo, o seu povo, sua criação. Deus quer restaurar todas as coisas. Só que os judeus paralisaram no seu egoísmo, na sua soberba, não testemunharam de Deus, pelo contrário, se desviaram diversas vezes, adorando outros ídolos, se curvando a outros deuses. Deus disciplinou, Deus enviou os assírios, Deus enviou os babilônios, sofrendo na mão de Deus por causa da sua rebeldia, porque não testemunharam de Deus, não anunciaram às outras nações sobre o Deus, e contrário, oprimiam o povo, colocavam leis, tratavam as pessoas doentes de uma forma. Eles não representaram Deus onde eles iam estar. Passavam gente do lado deles, eles não estendiam as suas mãos. Aqueles que sofreram, que tinham necessidade, eles não se importavam, eles não estavam nem aí. Isso com que todos que estavam ali, ouvindo o que Jesus estava falando, dizendo: olha, por causa da soberba de vocês, Deus teve que agir dessa forma e dessa forma. E ele conta ali sobre o milagre que Deus fez por meio do profeta, lá em Seré, por meio de uma gentil, por meio do profeta Eliseu, de ter curado ali o assírio, Naamã, gentios, pessoas que eram esquecidas, pessoas que eram menosprezadas, pessoas que não tinham compaixão do povo de Deus, que eram taxadas como excluídas. Mas foi essas pessoas que Deus tocou, que Deus ministrou. Quem está entendendo? E essa fala de Jesus fez com que aqueles irmãos que estavam reunidos odiassem, ficassem furiosos. Diz o texto que eles ficaram furiosos e tentaram jogar Jesus no precipício, mas Jesus conseguiu se escapar. E aí, irmãos, nós entramos na palavra, a profecia se inicia. E a Bíblia diz no verso seguinte, no decorrer dos evangelhos, que Jesus fez muitos milagres, muitas pessoas foram curadas, muitas pessoas foram libertas. Nós vamos ver isso agora nos textos. Mateus 9, 35 ao 36, vai dizer que Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. E ao ver a multidão, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Mateus 14 vai dizer que a multidão ia atrás de Jesus, e quando ele estava voltando para o seu momento de oração, viu uma grande multidão e teve compaixão deles e curou os doentes. Marcos 1, verso 40 vai dizer que quando Jesus estava voltando no seu momento de oração, um leproso se aproximou dele e suplicou de joelhos, dizendo: Senhor, tu pode me curar. E aí o verso 41 diz que Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e o curou. Mateus 20, no verso 29, vai falar de dois cegos de Jericó, que ouviram que Jesus estava passando por aquela cidade e gritaram: Filho de Deus, tenha misericórdia de nós. E no verso 44 vai
vai dizer, Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos dele, e imediatamente eles foram curados. Em Lucas 7, verso 11, vai dizer que Jesus estava numa cidade chamada Naim, e quando se aproximou da porta da cidade, viu o enterro de um único filho de uma mulher viúva. E aí no verso 13, Jesus vendo aquela mulher chorando, a Bíblia diz, ele teve compaixão dela e disse, não chore. Tocou naquele menino morto e o menino ressuscitou e ele devolveu a mão. Em João 11 vai contar a história de Lázaro. O Lázaro de Betânia, amigo de Jesus, ele tinha morrido 4 dias. Jesus chega naquela cidade, e chegando em Betânia depois de 4 dias, e Lázaro morto, enterrado, já fedendo, Maria chega diante de Jesus e se aproxima dele e diz, Senhor, se estivesse aqui o meu irmão não teria morrido. E o verso 33 vai dizer que ao ver Maria chorando, Jesus cheio de compaixão chorou. Irmãos, eu poderia aqui dar muitas referências sobre os milagres de Jesus, mas a questão que Deus quer tratar com a gente hoje não é sobre os milagres de Jesus, e sim o que levava Jesus a fazer tudo isso. O que movia Jesus, irmão? Qual era o sentimento de Jesus em meio ao sofrimento das pessoas, em meio à necessidade das pessoas? Qual que era? A palavra é compaixão. A palavra compaixão significa sofrer com. Hoje, na nossa geração, nos nossos dias, as pessoas confundem empatia com compaixão. Irmão, empatia significa, olhei no dicionário, empatia é a capacidade de se identificar com a dor do outro. Por exemplo, eu olho para o Kleber, vejo ele passando uma dificuldade e diz, olha, estou com você, Deus te abençoe, viu? Deus te dê força. Isso é empatia. Mas a compaixão é diferente. Uma pessoa compassiva é alguém que age para amenizar a dor do outro. Olha a diferença. Compaixão e empatia são duas coisas diferentes. Quando a compaixão ela é praticada, é um ato, é uma ação para amenizar a dor do outro. Então, claro, você está enfermo, o que eu posso fazer para contribuir, para te ajudar? Qual que é a minha ação referente à dor dele, ao sofrimento dele? Qual que é a minha atitude de compaixão? Ou é só eu dizer uma palavra, não, irmão, Deus é contigo, e Deus é, irmão, Deus é poderoso, amém? Mas nós precisamos entender que essa realidade do mundo não é a nossa realidade. A Bíblia, ela pede sim que tenhamos empatia, mas ela exige, ela requer de nós como povo de Deus que andamos em compaixão. Ou seja, quando eu vejo a dor do meu irmão ou de alguém, eu não apenas me identifico com ela. Ai, que irmão, o irmão está sofrendo, né? Ai, que tadinho, né? E aí? Empatia. Não, irmão, eu preciso tomar uma atitude para amenizar, mudar aquela situação. E era isso que Jesus fazia, igreja. Ele tinha compaixão do cego. O que ele fazia? Cego, vai embora, tudo certo. O que ele fazia, irmão? Curava. Quando ele via alguém leproso, como nós vimos aqui, uns dos textos, o que ele fazia? Tadinho, né? Está enfermo, está doente. Ele sarava, ele agia, ele tocava, ele ia até aquelas pessoas que eram menosprezadas pela sociedade judaica, porque a lei de Moisés dizia que não podia ter contato. Tudo bem, para proteger. Doença contagiosa, a gente entende, compreende, numa situação onde não tinha como tratar. Hoje é diferente, quem é leproso. Então, quando Jesus via alguém, quando ele percebia uma necessidade, uma dificuldade, ele agia, ele tinha compaixão, ele tinha uma ação. Quando ele via alguém morto, como nós presenciamos Lázaro e o filho daquela viúva, o que ele fez? Ele foi até o caixão, ele foi até o sepulcro de Lázaro e disse: vem. No lugar da tristeza de Maria e de Marta, Jesus trouxe alegria, uma ação, uma atitude, um ato de compaixão. Quem está entendendo isso, irmão? Meu irmão, eu não estou falando aqui que as coisas vão acontecer na nossa vida da mesma forma que aconteceram com Jesus,
Porque a gente quer orar pelos mortos e quer que ressuscite. A gente quer orar para os leprosos, a gente quer que eles sejam curados. A gente quer orar para alguém que tem câncer, que luta contra o câncer, e desejamos que seja curado, mas talvez isso não vai acontecer. Mas por que não acontece? Eu não posso perder a sensibilidade da compaixão de agir. Quem está entendendo? Agir. Talvez ninguém aqui vai ressuscitar o morto, mas a nossa ação, a nossa atitude para com a família que perdeu será diferente. Não é só chegar e dar um tapinha no ombro e dizer assim: olha, eu entendo a sua dor. Não, o que eu posso fazer para amenizar a sua dor? Que nós possamos nos despertar essa manhã, porque nós, como discípulos de Jesus, chamados para ser seus imitadores, estamos tendo mais empatia pela dor do outro do que compaixão. Deus não nos chamou para ter empatia, irmão. Ele nos chamou para ser como Jesus, um homem de compaixão. E compaixão é agir para amenizar a dor do outro. O que eu estou fazendo na minha jornada? Como é que eu estou agindo no meu dia a dia? É compaixão. Jesus, irmão, nos deu o seu Espírito para sermos como eles, libertadores. Pessoas que olham para o oprimido e agem, pessoas que olham para os que sofrem e agem, se compadecem. Mas nós, irmãos, estamos tão ocupados com as nossas dores, que sem perceber deixamos de sermos como Jesus, homem de compaixão. Um homem que não se importava apenas com suas dores, mas principalmente pelas dores dos outros. E essa geração de hoje, de crente de hoje, eles se importam apenas com suas dores. Não, mas eu já estou sofrendo, mas olha as minhas dores, olha as minhas lutas, olha as minhas guerras. Não, mas ninguém se liga para mim, ninguém tem compaixão de mim. Por que eu vou ter compaixão dos outros? Porque você tem o Espírito de Deus. O Espírito de Jesus está sobre você. E você tem que parar de olhar para as suas dores e começar a olhar mais para as dores dos outros. Foi feita uma pesquisa na parte de psiquiatria, de que as pessoas depressivas foram colocadas no lugar para servir outras pessoas, e foi diagnosticado que aquelas pessoas que estavam com depressão profunda, ao agirem para ajudar as outras, recuperaram muito mais rápido do que remédio, porque decidiram olhar para a dor do outro e não para a sua. Muitos de nós, às vezes, estamos apegados às nossas dores, estamos apegados, às vezes, às nossas dificuldades, às nossas necessidades, e não se importamos com quem está em nossa volta. Não estamos tendo mais sentimento de compaixão, porque a nossa mente egoísta está dizendo: não, já basta as minhas dificuldades, não, é mais fácil eu lidar com pessoas assim. A gente foge do lugar onde a gente sabe que vai ter trabalho. Porque a gente tem tanta luta, né, irmão? A gente tem tanta dificuldade no dia, né? A gente não quer gente mais problemática do nosso lado. Mas são essas pessoas que Deus está pondo do nosso lado, porque Ele sabe que nós podemos ser libertadores. Mas a gente está tão egoísta. Vivemos como aqueles 2 líderes religiosos lá em Lucas 10. Quando aquele homem foi espancado por ladrões. Lucas 10 conta a história do bom samaritano. Passa o sacerdote, vê aquele homem espancado na calçada, quase à beira da morte, e o sacerdote indo para o templo adorar, fazendo o seu ofício. A Bíblia diz: ele muda de calçada, ele vai para o outro lado. E aí agora vem o levita, um libertador, um homem de Deus, ungido por Deus, para representar Deus, vendo aquele homem espancado na calçada, quase morrendo. Ele olha e diz: não é problema meu, já basta os meus problemas. E ele atravessa para o outro lado e passa de novo. Mas aí vem um homem gentil, um bom samaritano, Samaria, que talvez não conhecia a lei de Deus, é claro, mas também não tinha essa vida espiritual como sacerdote, como levita, mas ele tinha compaixão. Porque talvez você pode ser alguém que frequenta a igreja, mas não tem compaixão, não tem espírito de compaixão.
Está tão acostumado na liturgia religiosa que o Espírito de Deus, o Espírito de compaixão já não mais afeta, já não mais mexe dentro de você. Está tão acostumado a dizer, eu tenho que vir para a igreja, eu faço, venho no domingo, vou para a igreja, volto para a minha vida. Eu não estou sensível à voz do Espírito de Deus, eu não estou atento ao que o Espírito de Deus está me falando no meu dia a dia. Eu pego meu carro, eu volto para a minha casa, eu não se importo quem passa do meu lado, eu não se importo para as pessoas que estão à minha volta. Eu saio da igreja, eu não tenho contato com ninguém, porque para mim já basta os meus problemas. Não, irmão. Nós temos o Espírito de Deus, o Espírito de compaixão, de olhar mais para a dor do outro do que para a nossa dor. Aí vem um samaritano, pega um homem quase morto, coloca no seu meio de transporte, leva para uma hospedaria, paga pela hospedaria, ele tira do bolso, ele age, uma atitude, é uma ação, não é uma ação apenas de colocar, mas é uma ação de investir no seu dinheiro. Olha que coisa, irmão. E diz para aquele homem da hospedaria, dizendo, cuide dele, e se eu ficar te devendo alguma coisa, na volta eu te acerto. Muitos de nós estamos atravessando a calçada, estamos como os levitas e os sacerdotes. Não, estou vendo um problema ali na minha frente, eu vou atravessar para o outro lado, porque já basta as minhas dores, já basta as minhas lutas. Que o Espírito de Deus hoje te pegue, que possa estabelecer esse espírito de compaixão em você, que você volte a ser um libertador. Queridos, nós precisamos olhar para Jesus como modelo de compaixão. E eu peço aquilo que Paulo pede aos Colossenses, no capítulo 3, verso 12. Ele diz, povo escolhido de Deus, revistam-se de profunda compaixão. Que Deus nos revista essa manhã de profunda compaixão. Que Deus revista você de profunda compaixão. Que você pare de olhar apenas para as suas dores, para as suas mazelas, e comece a agir como Jesus, a imitar Jesus, a olhar a necessidade e se compadecer, a olhar o oprimido e se compadecer, a olhar pessoas que estão sendo oprimidas pela sociedade. Eu não estou falando de pessoas que vivem uma ideologia, eu estou falando de gente que quer viver a imoralidade. Eu estou falando de você ter compaixão a alguém que quer seus direitos para viver a imoralidade. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de você ver de fato o fraco, o frágil, o necessitado e se compadecer dele. Pessoas que não têm como se sobressair da situação, sair daquela situação. Que o Espírito de Deus nos revista nessa manhã de profunda compaixão. E eu quero aqui ser bem sensível para finalizar, para aqueles que sabem o poder da oração. Irmão, ter compaixão não é dizer para o outro, eu estou orando por você. Irmão, entenda isso. Nós sabemos que a oração, ela é poderosa, porque aquele que escuta é poderoso, amém? A oração, ela age, ela entra, ela opera onde nós não conseguimos operar. Oração é importante, meu irmão. Olha, a gente já postei esses dias um vídeo lá na igreja falando sobre o poder da oração, de pessoas que estavam orando com pessoas que estavam no hospital, e elas tiveram evolução, não baseada no medicamento, mas porque tinham pessoas orando por ela. Então eu acredito no poder da oração, eu acredito naquele que escuta a nossa oração, meu irmão. Mas haverá momento que ao invés de você ter empatia, você deve ter compaixão. E compaixão é agir. 1 João 3,17 vai dizer: se alguém tiver recurso material e vendo seu irmão em necessidade, o que ele diz? Irmão, vou orar por você. Você tem recurso, Deus te abençoou. Ele vai dizer: e se não se compadecer dele, como pode permanecer o amor de Deus? Como? Se você, olha o que o texto diz: se alguém tiver recurso material, ou seja, for bem estruturado financeiramente, vendo um irmão em necessidade, não vai falar assim: olha, estou orando para Deus te abençoar. Não, eu vou te abençoar.
Eu vou te abençoar porque sua causa é digna. Eu vou te abençoar porque eu estou vendo a sua luta. Eu vou te abençoar porque eu estou vendo as suas batalhas. Eu estou vendo sua família. Eu vou, porque Deus me abençoou. Porque Deus me deu recurso. Se alguém tiver recurso, vendo o seu irmão e não se compadecer dele, não tiver compaixão dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Agir, ação, compaixão. Quantos crentes gastam mais com suas vaidades do que às vezes? E eu sei, irmão, que no meio do evangelho tem muito crente acomodado, muito crente que gosta de viver em necessidade, sabe, que gosta de viver encostado no outro. Eu sei, mas tem causas que Deus nos coloca para a gente agir, para a gente ter compaixão. Deus prepara aquele lugar, aquela pessoa, aquele ambiente, aquele momento, para que a gente possa agir. Eu não estou falando de gente acomodada, que vive acomodada, que é pedinte, que não se posiciona, que não entrega um currículo, que não muda o seu dia a dia. Eu não estou falando de gente assim. Eu estou falando de gente que luta, de gente que se dedica, gente que não desiste da obra de Deus, gente que está com dificuldade, mas está na obra, está vivendo para a glória de Deus. E nós olhamos aquele irmão em necessidade e ele diz: não, irmão, Deus te abençoe. Não, eu vou te abençoar, porque Deus me abençoa. É ter compaixão. Mas isso é discernimento, meu irmão. É ter discernimento para abençoar as pessoas. Porque às vezes as pessoas sempre falam isso para mim. Fala, porque eu sou alguém que movido por grande compaixão. Eu tenho dificuldade. Não vou falar dificuldade. Eu sou um cara com o coração muito aberto. E eu vejo qualquer necessidade, eu já quero ajudar. É de mim isso. Mas a pastora sempre falava para mim: você precisa ter discernimento em quem você ajuda. E que Deus possa dar discernimento a nós, amém, irmãos? Amém? Para agir debaixo do Espírito, porque às vezes Deus está permitindo que coisas aconteçam na vida daquele irmão, daquela irmã, para aprender, como nós aprendemos a lidar com o dinheiro. Éramos gastamos, nós, e aí passamos por crise, dificuldade financeira, e Deus nos fez aprender a lidar com o dinheiro. Amém? Então João aqui não está falando para você ter empatia do irmão, mas ter compaixão, agir. Agir, irmão. E o contexto aqui de João é de uma pessoa necessitada, de alguém desamparado, alguém que não tem condições, é alguém que está necessitado. É isso que João está falando. Se você vê, acha, tenha compaixão. E queridos, nós precisamos parar de olhar para o nosso líder e começar a ser como Jesus. Andar nessa terra como Ele, olhar ao nosso redor, ter compaixão das pessoas. É levantar-se pela manhã e dizer ao Espírito de Deus: o que eu vou fazer hoje, Senhor? O que eu vou fazer para te glorificar? Irmão, eu não sei você, mas quando eu levanto de manhã, eu já falei isso várias vezes. A minha oração é: Senhor, o que eu posso fazer para te glorificar? Irmão, eu vou te falar, Deus é terrível, e Deus manda mesmo. O pastor é testemunha disso. Essa semana, irmão, foi várias. Parece que Deus estava testificando a mensagem de hoje por meio da experiência que eu tive. Em vários momentos eu não quero aqui abrir, que a glória da minha é a glória de Deus. Mas dessa semana Deus resolveu agir de algumas formas. Então, irmão, quando nós levantamos pela manhã, é começar a orar dizendo: Senhor, eu quero ser movido por grande compaixão nesse dia. Eu quero parar de ser racional. Sabe aquela pessoa racional? Tudo para ela é racional. Não, nós vamos ser pessoas espirituais, irmão. Pessoas guiadas pelo Espírito de Deus, movidas pelo Espírito de Deus, revestidas pelo Espírito de Deus. Permitir que Deus age. Sabe, eu olhando na experiência de ontem mesmo eu tive uma experiência. Eu estava passando com o meu carro, eu vi um rapaz com 3 filhas, com a mulher fora do carro, empurrando o carro e o rapaz no volante. A primeira coisa é: esse cara é folgado, né? Aí quando eu cheguei lá, eu vi que o cara era deficiente. Eu morri a perna. Oh, Jesus, que perdão. Oh, meu Deus. E as 3 crianças do carro, irmão, eu estava indo para casa para terminar a palavra. Passar o sermão, né? Colocar de forma escrita aqui como eu faço. E já era 7 horas da noite, né? E aquele carro não pegava. Eu empurrando o carro, vou para lá, com a esposa lá no meio da avenida com a minha filha lá, dentro do carro sozinha, eu empurrando aquele carro,
e nada no carro pegar. Eu falei, irmão, encosta aí que eu levo você quando você precisar ir, fica tranquilo. Resumindo. Aí veio o caminhoneiro tentou ajudar, não deu certo. Aí aquele homem, depois de 1h30, ele diz assim, corta a correia lá que eu vou dar a partida e pego. Não é que pegou? Não é que pegou? Pegou e foi embora. Mas qual foi a minha experiência ajudando aquele homem, aquela família? É de tantas pessoas à minha volta, naquela avenida, olhando e empurrar o carro sozinho com o filho, ninguém ajudou. É ver um carro, 3 crianças dentro do carro, e não se compadecer daquelas. Quando eu vi aquelas crianças, eu falei para minha esposa, eu vejo as minhas filhas. E eu falo para Deus, eu falo, Senhor, por que quando eu tenho um problema, quando tem uma situação, quando eu estou na rua, eu falei para Deus, né? Já aconteceu várias vezes, a gasolina acabar. Eu falo, Deus, por que ninguém me ajuda? Por que não pago o servo de Deus aqui, me ajuda, me dá uma carona até o posto? Já passei por várias experiências. E aí o Espírito de Deus ministrou no meu coração. E diz assim, eu te dei condições para você ter, eu te dei condições para que você não passe por isso. Então, irmão, muitas vezes Deus, Ele permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida, no nosso dia a dia, para que a gente possa se mover por profunda compaixão. Ter a sensibilidade do Espírito, é ser guiado pelo Espírito de Deus, é estar atento a tudo que Deus está fazendo. Essa semana eu estava no posto de gasolina, o policial entrou, eu já comecei a puxar conversa com o policial. Rapaz, aquele rapaz tomou um tiro no rosto, morreu, acabamos se abraçando, pagando um pão de queijo para ele, e era pastor. Começamos a contar sobre as experiências de igreja, falar de igreja, falar das dificuldades, ele começou a abrir as coisas da igreja dele, e ali a gente começou a conversar e virou uma amizade. E aí dentro da conveniência, um policial fardado, falando de Deus, dentro da conveniência, e gente indo e entrando. Às vezes uma palavra você ajuda aquela pessoa. Às vezes uma palavra você desperta algo no coração daquela pessoa. É estar atento à voz do Espírito de Deus, irmão. Ser guiado por Deus com profunda compaixão. É parar de olhar para as nossas dores. É acordar de manhã. É hoje e falar, Senhor, o que eu vou fazer para te glorificar? Eu quero ser usado por ti, Senhor. Me ajuda. Me revista de profunda compaixão nessa manhã, Senhor. Porque, irmão, a igreja que é movida por grande compaixão, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós somos colocados nessa terra como luz, nós somos colocados nessa terra como sal. Então, irmão, haja como alguém que foi iluminado, leve luz. Haja como alguém que é chamado como sal da terra. Haja dessa forma. Esteja atento, você está andando de carro, esteja atento. Esteja atento ao que o Espírito de Deus está ministrando. Porque quando você está atento a essas coisas, você para de xingar quem está na sua frente devagar. Quando você está atento ali no Espírito de Deus, você fica menos estressado dirigindo, amém, homens? Porque você está atento a outras coisas. E não só chegar ao seu destino egoísta. E não só correr para o lugar e chegar no lugar para fazer o que você quer fazer. A nossa vida é uma vida para a glória de Deus. Você foi chamado para viver para a glória de Deus. Que nessa manhã Deus nos revista de profunda compaixão. As pessoas, Deus vai começar a colocar pessoas no nosso dia, no nosso caminho, no dia de hoje. E você vai se mover por profunda compaixão. A sua família, os seus amigos, seu ambiente de trabalho, profunda compaixão. Que o Espírito de Deus nos faça a se mover por essa profunda compaixão. Uma palavra, um abraço, uma exortação, uma ligação pode amenizar a dor do outro. Quem quer ser movido por grande compaixão na sua jornada? Que o Espírito de Deus te mova a partir de hoje, te revista dessa profunda compaixão nessa manhã. Que você saia desse lugar não apenas pensando nos seus problemas, não apenas pensando nas suas dificuldades e dores. Que você saia daqui essa manhã entendendo que você é luz, que você é sal, que você é o imitador de Jesus, que você precisa viver uma profunda compaixão
para a tua família, olhar para os seus parentes, olhar para os seus amigos de trabalho, parar de olhar apenas para você, que você seja um evangelizador, que você anuncie, que você proclame o ano aceitável do Senhor, que você seja como Jesus nessa sua jornada, que você seja o seu imitador,